Até esse mesmo exemplo, como eu poderia fazer ele sem if, utilizando talvez pattern matching? Então eu poderia fazer assim, ó, um def evaluate number 2, number, e fazer assim, ó, when number é maior que 5, do maior, uma outra função aqui, ó, quando ele é menor, e poderia ter uma outra função aqui quando ele é igual, utilizando os guards que a gente já viu na própria definição da função. E assim eu poderia fazer as mesmas coisas sem utilizar if else, e aqui muito mais extensível, porque eu posso criar quantos evaluates numbers desse eu quiser. Então lá no futuro, se eu quiser estender meu código, utilizando funções e utilizando guards, é muito mais extensível e eu encorajo você a utilizar dessa forma. Fala Dev! Bem-vindos a mais um vídeo de Elixir aqui no Code Drops no canal da Rocket City. Meu nome é Rafa Camarda e no vídeo de hoje é um daqueles vídeos para a galera que está iniciando no Elixir, que está entendendo a linguagem, que quer entender as funcionalidades, e como você já viu no título, o vídeo de hoje é a gente desmitificar essa lenda. No Elixir a gente usa if else e eu já te dou um spoiler aqui. Em geral, não. Poxa, mas se eu não uso if else, como eu controlo o fluxo do meu código? Como eu controlo a minha execução? Como que eu faço condicionais? E a resposta é, tem várias formas, vários jeitos, e dependendo do contexto a gente usa um jeito ou outro jeito. E é isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, bora pro código. Então vamos lá, eu tô aqui com o VS Code aberto num projeto que eu chamei de Conditions, já que a gente vai explorar as formas de fazer condição e fluxos de execução. Então, esse arquivo a gente nem vai trabalhar com ele. Eu vou começar criando um arquivo aqui chamado pattern.ex. Por que pattern? Porque uma das formas de a gente controlar fluxo de execução é usando, claro, o pattern matching. A gente até viu sobre pattern matching em outro vídeo, mas aqui a gente vai relembrar e ver como a gente controla o fluxo de execução novamente com pattern matching, já que é uma das formas da gente controlar fluxo no Elixir. Então, eu vou criar um módulo aqui, def module conditions.pattern do end. E o que a gente vai fazer? Eu vou abrir um arquivo, a gente vai ler um arquivo, ler o conteúdo desse arquivo e modificar o conteúdo desse arquivo, tá? E vamos ver como que a gente lida com isso. Então eu vou criar uma função pública aqui, ó, chamada changefile com file name. Beleza, opa, agora sim. Então, ó, vou pegar esse arquivo, vou abrir esse arquivo com file.read. E uma coisa que a gente tem que observar é que o file.read ele retorna ok e o conteúdo do arquivo, se esse arquivo existir, ele for válido, ou ele retorna um erro quando esse arquivo for inválido. Então o que eu vou fazer? Na próxima função que a gente vai criar, que vai ser uma função que eu vou chamar de change pública aqui, a gente já vai ter que lidar com isso, né? A gente já viu que eu vou receber então um ok e o conteúdo do arquivo, caso tenha sucesso, tá? E o meu autocomplete está ligado para trabalhar com HTML também. Toda vez que eu dou do aqui, ele cria o HTML. Depois eu vejo como eu configuro isso para não acontecer nos arquivos Elixir. Mas tudo bem, nada que impeça a gente, tá? Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui o ok quando tem o caso de sucesso. E eu vou ter aqui agora um outro change com erro para o caso de erro. Isso a gente já viu no vídeo de pattern matching. Se você está perdido, vá lá no vídeo aqui do Code Drops que a gente fala sobre pattern matching. Então, no caso de erro, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente devolver esse erro para frente, tá? E no caso de sucesso, eu vou pegar o conteúdo do arquivo. Então, vou fazer assim, ó, file content é igual file content, na verdade content, que é o que eu recebi via pattern matching aqui em cima, né? Vou chamar aqui de content também. E eu vou appendar no final desse arquivo uma string qualquer, por exemplo, sei lá, banana, né? É o que eu sempre uso para debugar. E no fim, vamos fazer aqui, ó, um file.write text.txt, que vai ser o nome do arquivo que eu quero escrever, e eu vou escrever nesse arquivo o conteúdo que eu modifiquei. Então, para a gente testar isso, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, na raiz do projeto, chamado text.txt, e vamos escrever aqui, ó, abacaxi. Nesse arquivo de texto só tem isso, tá? Agora no EX, eu vou dar um EX-S mix para abrir o nosso EX dentro daquele projeto.
Vamos chamar aqui então conditions.pattern.changefile e vou passar primeiro o arquivo que existe, que é o text.txt. Ele me devolveu um OK, porque o file.write aqui, deixa eu abrir ele aqui, o file.write quando dá sucesso ele devolve um OK e quando dá erro ele devolve uma tuplinha de erro e o motivo. Opa, eu até escrevi reason errado aqui, né? Reason. Pronto. Agora, se eu abrir o text.txt, existe o banana aqui dentro porque a gente escreveu. Agora, se eu passar um arquivo que não existe, por exemplo, text2, eu tenho um erro aqui qualquer, nem consegui abrir o arquivo. Então, eu controlei o meu fluxo aqui com o pattern matching através das funções. Se o file.read me devolver um OK content, eu executo isso aqui. E se o file.read devolver um erro, eu executo isso aqui. Isso aqui poderia ficar até mais interessante. Imagina que agora eu quero devolver uma mensagem. Por exemplo, ao invés de só OK, igual a gente viu no terminal, eu quero devolver uma mensagem do tipo arquivo salvo com sucesso. Então, aqui eu poderia criar uma nova função, por exemplo, chamada handleWrite e fazer a mesma lógica. Eu vou ter um outro DFP, handleWrite. Aí a gente viu que o write devolve só um OK. Então eu poderia fazer, se eu receber um OK, eu vou devolver um OK file, um arquivo escrito com sucesso, né? Ou arquivo alterado, vamos pôr alterado, file changed. Mais fácil de escrever file written, que é o write no passado, né? Eu acho que é written mesmo. E se eu tiver agora um erro qualquer, então se eu receber um erro com qualquer motivo, eu simplesmente vou atribuir essa tupla a uma variável erro e vou devolver esse erro. Beleza? Agora, foi isso aqui que eu fiz, né? Eu tô descendo um pouquinho mais para minha câmera não tampar, mas beleza. Então esse é o conteúdo todo. Vamos vir no terminal aqui de novo, vou dar um recompile e de novo. Se eu tentar mudar o arquivo, tá aí, agora sim ele mostra OK file changed e se eu passar um arquivo errado, ele simplesmente devolve o erro como ele já fazia anteriormente. Tudo bem? Então, por aqui a gente observa como a gente controla o fluxo com o pattern matching. E nesse caso, daria para usar um if-else, por exemplo, para a gente já começar a desmitificar essa coisa do if-else? Daria, tá? Não daria. Porque olha só, como que eu faria assim, um if, aí eu teria que fazer um if file.read open, quer dizer, file.read file name, mas só se eu fizer isso aqui não resolveria. Por quê? O file.read devolve tupla de OK e content e error e reason, mas ambas são tuplas válidas, ambas existem, então ambas são valores verdadeiros. Então o if avaliaria isso como verdade. Eu poderia pôr um igual aqui então e comparar, por exemplo, igual OK e alguma coisa, mas o que seria essa coisa? Teria que ser o conteúdo do arquivo, mas como que eu vou saber o conteúdo do arquivo sem antes ler ele? Então já começa a ficar confuso e a gente já vê que o Elixir não foi muito bem desenhado para utilizar o if nesses cenários. Mais para frente eu vou te mostrar talvez cenários que sejam mais interessantes utilizar o if, mas esse definitivamente não é um deles, tá? Agora, a gente pode observar uma questão que a gente teve nesse caso aqui em específico, é da gente observar que a gente teve que, olha só, o file.read pode devolver um erro e esse erro eu tenho que ficar propagando ele, porque eu pego o file.read, se tiver erro na função change eu empurro esse erro e no handleWrite, se tiver erro, eu empurro esse erro de novo. E da mesma forma aqui, se der sucesso do OK content, eu faço alguma coisa, mas ainda assim o file.write pode devolver OK ou erro, aí eu tenho que criar uma outra função que espera de novo um OK ou um erro. Isso fica um pouco repetitivo, teria formas mais elegantes da gente resolver isso. E é a forma que a gente vai ver agora, que é uma outra forma de controlar fluxo de execução no Elixir, que é utilizando o if. Para a gente utilizar o if, eu vou criar um novo arquivo aqui então em lib, chamado mywith.ex. Deixa eu até copiar esse esqueleto e colar aqui para ser mais rápido, mas a gente vai... Vamos deixar tudo aí por enquanto, mas vamos só mudar aqui o nome do arquivo para... do módulo, né? Para mywith, que é o nome do arquivo que a gente deu.
E agora a gente vai conhecer o operador de if. O operador de if é muito útil nesses casos que a gente tem vários OKs e vários erros que pode acontecer num mesmo fluxo. Porque como eu utilizo ele? Eu utilizo ele da seguinte forma. If, ou seja, se eu receber um OK e um conteúdo, quando eu chamar, aí a gente coloca uma setinha para o lado esquerdo assim, ó. Quando eu chamar file.read com file name, aí eu posso ter várias condições no if. Então eu poderia pôr mais uma condição aqui, ó. Se eu receber um OK quando eu chamar change com o conteúdo, eu posso executar um bloco de código. Então, se deu OK e o conteúdo quando eu chamei o file.read, e se eu tive um OK quando eu chamei o change, é esse mesmo fluxo que eu estou desenhando. O que eu posso fazer? Retornar OK e file changed, tá? Com isso, então, eu poderia deletar esse change error aqui, tá? Poderia esse change aqui só esperar o conteúdo que eu preciso usar e não precisaria mais desse handle write. Então eu posso deletar isso aqui também. Por quê? O if eu poderia ter quantas condições eu quisesse aqui concatenadas. Ele testa uma, se der sucesso, ele testa o outro, se der sucesso, ele testa o outro, se der sucesso, ele testa o outro, até eu executar alguma coisa no bloco dele aqui com do e com end, tá? Então esse é o operador, o if, e vamos ver se ele funciona. Então vou limpar a tela no EX, vou dar um EX, opa, já estou aqui no EX, né? Vou dar só um recompile. Agora, ó, vamos tentar aqui, ó, o conditions.pattern, myIf agora, né, que foi o segundo que a gente criou, com text.txt. Ó, deu certo, ok, file changed, funcionou. Agora se eu passar um arquivo inválido, ó, error, e ele retornou o erro. Por que ele retornou o erro, mesmo eu não tendo nada aqui falando do erro? Porque o if, por padrão, ele retorna o erro para quem chamou a função. Então, se eu der um erro nessa etapa aqui do file.read, ou se eu der um erro na etapa do change, ou se eu tivesse qualquer 1 milhão de condições aqui com erro, a primeira que dá erro, ele vai parar aquela execução e retornar o erro para quem chamou. No caso, quem chamou aqui foi o próprio EX, então como deu erro, ele retorna o erro para o EX. Ah, Rafa, mas se eu quisesse customizar o erro que o if retorna, teria como? Teria como. O if eu posso pôr um else aqui também, tá? E eu poderia fazer do tipo, se eu receber um erro e o erro que eu recebesse fosse, por exemplo, banana, eu retornaria error banana. E se eu receber qualquer outra coisa, eu retornaria error genérico. Ó, vamos ver se isso funciona. Vou dar um recompile. Ó, caso de sucesso ainda funcionando, caso de erro, erro genérico, tá vendo? Por quê? Agora ele não retornou o erro para o EX, mas ele veio para o else. Tem um caso aqui genérico com underline, né, que eu não me importo com o erro. Para dar match, não deu match nesse de cima, porque eu não recebi um erro banana, eu recebi outra coisa. Então deu match nesse caso genérico, eu recebi o erro genérico. Então esse é o operador de if, uma forma mais elegante, muito comum de ser utilizado principalmente em controllers. A gente vê que a gente utiliza muito esse if em controllers para a gente devolver os erros para o nosso fallback controller tratar erros. Se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, deixa o comentário que eu trago aí num vídeo futuro. Então a gente viu o caso com pattern, a gente viu o caso com o if e também tem um outro caso que é o case, tá? Vamos ver agora o case. Vou até copiar o pattern aqui de novo, vou criar um novo arquivo chamado mycase.ex, vou colar, vamos mudar esse cara aqui para myCase. E como que o case funciona? O case é um operador bem próximo do switch case que várias linguagens implementam. Só que ele também utiliza pattern matching. Então, ao invés de eu ter todo esse fluxo, eu poderia ter algo do tipo case file.read, file name, do end, e aqui dentro do case a gente coloca cada caso que pode acontecer. Então, se o file.read devolver um ok e o content, né? Eu poderia
executar o quê? Pegar esse content, né? Chamar a função change e depois chamar a função handleWrite. Então essa função change também não precisaria fazer pattern matching aqui, ela só teria o content, não teria essa função change error aqui, mas eu ainda ia precisar das handleWrites aqui nesse caso. No case, eu também posso ter vários casos, então poderia ter um caso aqui de error e um motivo qualquer, né? E eu teria que ter nesse caso, porque caso não der match nesse caso aqui, ia dar um erro no case, porque eu não ia ter como tratar de outra forma. Quer ver? Ó, vamos até forçar esse erro. Deixa eu salvar aqui. Vamos dar um recompile. Opa, o que eu fiz de errado? Tá faltando algum end no nosso código ali. Deixa eu ver. Então, tem o def change file. Esse end é do case. O que eu deletei a mais aqui que eu não estou enxergando? Deixa eu ver. Ó, deixa eu até deletar esse cara aqui. Dá um recompile. Tá. Ele recompilou, mas parece que não. Parece que ele ficou travado aqui também. Alguma coisa está errada no meu código. Deixa eu ver. Ele está dando erro nesse if aqui. Ah, parece que ele está dando erro aqui. Pera. Eu acho que eu em algum momento... em algum momento eu estraguei aqui. Tá faltando um end, na verdade é aqui. Tá, então vamos deletar isso aqui. Beleza, agora eu arrumei esse if. Deixa eu voltar com esse cara pra cá. Agora eu acho que ele tá certo. Deixa eu ver o que ele tá reclamando do change. Ah, sim, porque aqui tem que começar com content o pipe, né? Beleza, agora sim tá corrigido, tá? Então, de novo, vamos abrir x-smix. Vamos usar agora os mesmos casos que a gente está testando, só que ó, myCase agora .changefile. Ó, por caso de sucesso deu certo, mas o caso de erro, ó, estoura uma exceção. Por quê? Eu não tenho nenhum caso no meu case para tratar o erro. Então eu teria que ter aqui um outro caso, por exemplo, error e reason, que eu vou atribuir a uma variável error e devolver esse error para frente. Então se eu der um recompile aqui agora e executar, agora sim ele está mostrando o erro na abertura do arquivo. Por que eu preciso desse handleWrite? Porque eu ainda preciso aqui escrever o arquivo dentro do change. E não é uma boa prática eu ter um case e depois outro case. Isso aqui fica muito ilegível, é muito difícil de ler. Nesse caso aqui, eu poderia ter esse handleWrite aqui perfeitamente, não me atrapalharia de forma alguma, né? O mesmo handleWrite que a gente já tinha. Só que é sempre importante a gente notar que aqui a gente está mesclando um pouco as duas abordagens, a abordagem com pattern e a abordagem não com o if, mas de qualquer forma eu ainda preciso fazer o handleWrite aqui, né? Então, talvez esse cenário é um cenário bom para o if, mas não necessariamente para o case, porque o case é bom quando eu tenho uma operação que ela retorna um resultado ou outro, tá? E eu executo aquilo e acabou. Imagina que eu só quero ler o arquivo e, sei lá, imprimir esse arquivo. Seria um bom arquivo, seria um bom caso, que eu só teria um OK e um content ou um error e um reason. Mas como nesse caso eu tenho que modificar e tudo mais, é muito ruim essa forma? Não, não é ruim. Até uma forma ok, numa codebase não teria problema. Mas ainda assim a gente vai precisar do pattern matching e nesse cenário o if seria mais interessante de ser utilizado. Tudo bem? Então, só recapitulando, a gente viu o mesmo fluxo utilizando o case, que faz pattern match em cada um dos casos e executa um caso ou outro. Eu vi como eu controlo o fluxo utilizando somente pattern matching e a gente viu também como utilizar o operador if para também controlar fluxo de execução do nosso código e fazer condicionais. Agora você me pergunta, tá, Rafa, beleza, controlamos o fluxo e tudo mais, mas e o if, meu ifzinho querido? Tem algum caso que eu poderia usar? Tem algum caso que a gente poderia usar sim, e vamos ver a partir de agora como a gente poderia utilizar um if de uma forma mais genuína no nosso código. O if a gente vai utilizar quando a gente tem casos clássicos que retornam booleanos apenas. Então se eu tiver um caso que retorna true ou um caso que retorna false, é esse caso especificamente que a gente vai utilizar o if, tá? Então se você tiver casos booleanos, é um caso que até seria ok usar o if, mas você vai ver que até mesmo nesses casos tem outras formas de a gente evitar o if, que eu prefiro, que são mais extensíveis. E a gente vai ver agora. Vou criar então um novo arquivo chamado myif.ex.
Vamos copiar de novo o esqueletinho aqui. Vamos deletar todo o miolo dessa vez. E agora eu vou ter um módulo chamado myIf. Então imagina o cenário que eu quero receber um número. Então vamos pôr aqui, ó, def evaluate number. Já receber um número, number. Ok. Beleza. E eu quero exibir se esse número é maior que 5, menor que 5 ou igual a 5. Então vou fazer assim, ó. Se o número for maior, isso, que 5 do maior, né? Aí tem else, no Elixir tem else. Então, se caso for maior que 5, é maior, se não, menor. Nem preciso executar isso, porque é muito básico, é um if, funciona, você já sabe como ele funciona. Só que, no Elixir tem else if para eu fazer maior, menor, igual? Não tem else if no Elixir. Então, isso já começa a ficar complicado, porque aqui eu teria que chamar outra função, sei lá, passando o número aqui, né? Para poder passar isso para frente, porque os ifs alinhados não funcionam e não são nem encorajados, tá? Não são definitivamente encorajados, então a gente já começa a ter problema. Então vamos deixar até aqui, ó, menor, tá? E até esse mesmo exemplo, como eu poderia fazer ele sem if, utilizando talvez pattern matching? Tem como? Tem como, com os guards que a gente já viu. Então eu poderia fazer assim, ó, um def evaluate number 2 number e fazer assim, ó, when number é maior que 5 do, vou até pôr, vamos pôr ele multiline mesmo, maior, entre aspas, né? Aí eu poderia ter uma outra função aqui, ó, quando ele é menor, então menor, e poderia ter uma outra função aqui quando ele é igual, utilizando os guards que a gente já viu na própria definição da função, tá? E assim eu poderia fazer as mesmas coisas sem utilizar if else, e aqui muito mais extensível, porque eu posso criar quantos evaluates numbers desse eu quiser. Então lá no futuro, se eu quiser estender meu código, o modo utilizando funções e utilizando guards é muito mais extensível, e eu encorajo você a utilizar dessa forma. Mas só para a gente ver que isso funciona, recompile. Então vamos ver, conditions.myif.evaluate number 5. Ó, menor, tá vendo? E agora, ó, 7 maior e 3 menor. Mas se a gente usar o evaluate number 2, 3 menor, 5 igual, agora sim, e o 7 maior. Tudo bem? Nossa, Rafa, mas eu quero só fazer uma pequena verificação e eu quero fazer verificações do tipo booleana ou de uma regex. Não é pattern match, então eu não posso usar o switch case. Como que eu faço isso? Tem alguma outra forma, algum outro operador? Tem outro operador que você vai conhecer nesse vídeo como bônus para a gente encerrar, que também pode fazer fluxo de execução e é o operador recomendado para quando a gente tem operações booleanas que apenas eu tenho que fazer vários testes, mas apenas uma delas pode retornar, que é o mesmo caso de um case, mas não, de novo, usando pattern matching aqui, usando condições booleanas, tá? Que é o cond. O cond é como se a gente fosse fazer o if else no Elixir. Vou até copiar aqui, vou criar de novo um novo arquivo chamado mycond.ex. Vamos criar um módulo aqui, ó, mycond. E agora vamos fazer essa mesma função evaluate number com o operador cond. O cond funciona assim, é similar, ele é um primo do case, então ele é bem similar ao case, só que a gente faz assim, ó, condição, então ó, se o número for maior que 5, eu boto uma setinha aqui que eu retorno. Então, ó, maior. Aí outra condição, número menor que 5, eu boto setinha que ele retorna, menor. Outra condição, número igual a 5, uma setinha aqui que retorna igual, tá? Essa é a forma da gente fazer utilizando o cond. O cond é de condition e ele avalia condição por condição e só executa uma. Número é maior que 5? É maior, ele retorna isso aqui e parou. Ah, não é? É menor? É menor, então ele retorna isso e parou. Número é igual a 5? É igual a 5, retorna isso aqui e parou, tá? Ó, vou dar um recompile. Vamos usar agora com o cond. Então, mycond opa, deletei, agora vai. Evaluate number. Ó, 7 maior, 5 igual, 3 menor.
Uma coisa que a gente pode observar, ó, é que se eu não tivesse o igual aqui, vamos deletar essa condição, vou limpar a tela, dar um recompile, executar de novo com 5, olha só, o conde dá erro. Por quê? Nenhuma das expressões retornou um valor verdadeiro, retornou um true. Por quê? Não é maior que 5 e não é menor que 5, tá? Então, tem como eu fazer um caso geral, um caso genérico no conde? Tem como também, é hora de usar o true, tá? Porque true é sempre true. Então, ó, igual, tá? Para esse caso aqui, ó, o true, ele vai retornar, ele é como se fosse um else, né? Se não executar uma, se não executar outra, se não executar outra, o true, como última opção, sempre executa. Então, vou dar um recompile aqui, executar, tá aí o 5 igual, só uma forma de a gente conhecer o true também. Então, tá aí, if no Elixir apenas com if else, a mesma operação no if, utilizando guards aqui e funções, e também o operador conde, quando a gente tem várias operações e a gente quer utilizar. De novo, essa forma aqui eu daria para fazer via guards também, mas um caso que não daria para eu fazer via guards e que talvez eu teria que usar o conde era o de regex, por exemplo. Eu poderia ter essa expressão dá match nessa regex? Não. Dá match nessa regex? Não. Dá match nessa regex? Dá. Então eu retorno. Por que para regex seria bom o conde e não essa forma de funções? Porque não tem como eu fazer match de regex aqui usando guards, tá? Apenas algumas operações que eu posso fazer guard, usar os guards, então vá na documentação do Elixir para você conferir quando poder usar guard também, tudo bem? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse aulão de formas de controlar fluxo de execução e de fazer condicionais no Elixir também. Se você gostou, deixe seu like aí para ajudar aqui o nosso canal, deixe seu feedback, seu comentário para mim de próximos vídeos, de próximas ideias que eu posso trazer aqui no canal para trazer um conteúdo voltado para a comunidade e também não deixe de conferir, como sempre, todo o conteúdo que a gente está lançando aqui no canal da Rocket, porque é muito vídeo, você sabe disso, então não deixa de acompanhar. Na semana que vem estamos aqui juntos de novo, então espero te ver no próximo Code Drops do universo de Elixir aqui no canal da Rocket City. Um abraço e valeu!